Olá, preparei esse vídeo para explicar um pouquinho mais sobre a sequência didática que eu coloquei como exemplo lá nos grupos, né, no grupo nosso da residência e também no grupo com os professores preceptores, né, que eu pedi que vocês tomassem como exemplo para elaborar os planos de aula, né, as sequências didáticas, as sequências de ensino investigativo. Tá? Então vamos tomar como base aquele material bacana, bom, muito bom, que a equipe lá de biologia do Residência Pedagógica de Campo Maior preparou, né? Que foi o Trilhando a Divisão Celular, tá? Então eu vou explicar um pouquinho mais, eu meio que dissequei e detalhei algumas coisas para complementar aí eventuais dúvidas, tá? Porque nessa semana a gente não conseguiu se encontrar com toda a equipe, mas nessa semana nós vamos fazer uma reunião. Então, eles colocam lá, né, a escola, o público-alvo, que no caso foi o segundo ano do ensino médio, a habilidade, então aí tem que consultar a BNCC, né, aí no caso esse código aí, ensino médio, é M13 CNT, né, de Ciências Naturais, 201. A duração, aí no caso, né, teve entre 2 a 4 semanas, teve 4 semanas, né, dividido em 8 aulas, aí vai dependendo aí do conteúdo, né, pode variar um pouco essa duração, tá? E no caso foi realizado em 4 semanas e no caso tomou 8 aulas, tá? Então 2 aulas por semana, tá? Então os conteúdos a serem abordados, né? Então a sequência ela pode englobar mais de um conteúdo ou apenas um conteúdo, mas nós vamos trabalhar com apenas um, no caso aqui que é a divisão celular, tá? Mas tem várias possibilidades dentro aí da divisão celular, vários tópicos e enfoques, tá? Como eles vão na sequência, a equipe lá demonstrou. Então, a partir do entendimento, né, desse conteúdo, que se pode dar várias possibilidades, né, de ser trabalhado. Então, plano da primeira semana, tá? Eles começaram então, foi uma conversa ou discussão sobre o conteúdo ou algum tópico dentro do conteúdo, tá? Aí o principal tópico ou conteúdo relacionado, tá? E aí eles listaram o material, né, que foi utilizado. Aí no caso quadro branco, pincel, caderno, lápis, borracha, fotos de família dos estudantes, né, pediram para os alunos levarem as fotos, né, ou tiradas de jornais e revistas, então famílias, né, que aparecem, né, nesses meios de divulgação. E aí essa primeira semana estava dividida em 2 momentos, né? Então no primeiro momento, o que eles fizeram? Uma discussão sobre o conteúdo, tá? Aí no caso, discussão sobre transmissão de características dos seres vivos, tá? Então, um aspecto relacionado aí à divisão celular. O outro momento, a recapitulação de um tópico ou assunto relacionado sobre o conteúdo, tá? Aí no caso que eles fizeram? Relacionaram relembraram aspectos sobre reprodução humana, sobre reprodução. Então, então esse primeiro momento, né, ele vai ter o quê? Uma questão norteadora, que foi essa pergunta geral, né? Por que os familiares apresentam características semelhantes? Né? Então está trazendo um problema para os alunos, né, tentarem responder, para os alunos servir de base para a investigação também, tá? E aí tem um momento de observar as fotos, né, registro e discussão, né? Então isso foi tudo registrado, anotado as respostas, né, os comentários dos alunos. Aí no segundo momento, a exposição, né? Então, aula expositiva teórica sobre reprodução na espécie humana, tá? E aí em seguida a montagem de um mapa conceitual, tá? Então essa questão noteadora, né? Uma pergunta problema relacionado ao tema, uma pergunta relacionada ao contexto dos estudantes de acordo com o tema, né? Por exemplo. Então, uma questão muito próxima, né? Por que
os familiares apresentam características semelhantes. Pode-se trabalhar com imagens, com vídeos, qualquer material, né, que pode aguçar ou estimular a pergunta, ou até dar pistas, né, em relação à resposta, né, ou complementar a resposta. As perguntas geram respostas, discussões, isto é registrado e anotado. E no momento 2, como foi comentado, né, aula expositiva, né, sobre o assunto relacionado à pergunta. Então é lógico que relacionado ao tema também e a questão. Aí no caso, sobre reprodução na espécie humana. Então a sugestão da atividade aqui, né, deles, montagem de mapa conceitual. Tá? É muito legal fazer mapa conceitual, tá? Mas poderia pensar numa outra forma de atividade, mas essa aí é muito utilizada e muito boa. Uma atividade que ajude na fixação dos conceitos e ideias, né? Então o mapa conceitual ajuda muito nisso. Você teria uma sugestão de outra atividade relacionada que seria interessante? Pense aí e depois responda. O momento agora, segunda semana, né? Um planinho aqui, né, da segunda semana, né? Então vamos trabalhar sobre cromossomos humanos. Materiais, né, que eles utilizaram, material, né, quadro branco, pincel, caderno, lápis, borracha, folha de papel A4, cartolina branca, caneta colorida, lápis de cor, livro didático, né? Então o livro didático, claro que eles estão utilizando, né? Se de repente os residentes têm algum material, alguma coisa que complemente, pode se levar, tá? E aí essa semana está dividida em 2 momentos, né? O momento 1, que vai tratar sobre a transmissão das informações hereditárias. E o momento 2, a pesquisa sobre os tipos de divisão celular. Então, semana 2, né? Então, foi escolhido o cromossomo humano, um material, né? Um material de acordo com a realidade lá, que é possível utilizar lá na escola, né? Que se consegue, tá? Os momentos, né? Momento 1, foi comentado, conteúdo em si relacionado ao conteúdo cromossomos, a transmissão das informações hereditárias e o momento de aula expositiva nesse momento 1. No momento 2, a pesquisa. Tá? Eles fizeram uma pesquisa sobre os tipos de divisão celular. Né? Então, é uma forma de atividade. Tá? E aí depois, no momento 1, né? Detalhando o momento 1. Qual foi a questão norteadora desse momento 1? Né? Como que o zigoto origina um indivíduo? Tá? Então tem momentos, né, que vão surgir essas questões norteadoras, que vão nortear, né, vão dar um norte, né, digamos assim, para as atividades, para as respostas. Né? Então os alunos são meio que encaminhados a pensar naquela direção ali, tá? Tentar resolver o problema daquele tema ali, daquele aspecto. Tá? Aí tem o que? Eles tentam responder, e aí tem um momento que eles vão socializar, eles têm um tempo de reflexão, né, para eles pensarem na resposta, um momento de apresentar as respostas, socialização. Tá? E aí isso é complementado com a exposição teórica, né, das professoras, dos professores, enfim. Momento seguinte, momento 2, dividido em 2 etapas. Né? O que eles fizeram aí na primeira etapa? Uma pesquisa sobre os tipos de divisão celular. Etapa 2, desenho. Tá? Um desenho esquemático sobre divisão celular. Então eles observaram primeiro, né, fizeram consulta e depois foram realizar os desenhos. Então, momento 1, né, da semana 2, a questão norteadora, como o zigoto origina o indivíduo, momento de socialização, complementação da exposição teórica. Momento 2, né, da semana 2, com as 2 etapas. Etapa 1, pesquisa sobre o tipo de divisão celular. Etapa 2, desenho. Né, os alunos desenharam esquematicamente sobre a divisão celular. Né, então isso serviu como que? Atividade de fixação. Tá? Aí chegam na semana 3, a terceira semana. Qual é a ideia, o plano da terceira semana? Entender as divisões celulares. Material que eles utilizaram.
registro de pesquisa produzido pelos estudantes na semana anterior, na semana 2. Teve um momento lá de pesquisa, né? E aí essa semana terceira está dividida em 2 momentos. Momento 1, apresentação de pesquisa sobre divisão celular, e o momento 2, que são projetos, que eles vão desenvolver projetos sobre meiose e fecundação a partir de material reutilizável, né? Material em casa, pote, plástico, enfim, papel, né? O que for, né? Então, semana 3, o foco é entender as divisões celulares. Material, né? Registro da pesquisa produzida pelos estudantes na semana 2. O momento 1 da semana 3, apresentação da pesquisa sobre divisão celular, que os alunos pesquisaram. No momento seguinte, o 2, o desenvolvimento, né, dos projetos sobre meiose e fecundação a partir de material reutilizável. É uma maneira de reciclar e reaproveitar material para se elaborar material didático. Tá? Então, momento 1 dessa terceira semana, né? A apresentação de desenho esquemático e a exposição teórica sobre meiose. Momento 2, aí surge um desafio, né? Apresentar os processos de meiose e mitose com materiais reutilizáveis. Tá? Então foi proposto utilizar o material reciclável, eles vão elaborar, né, o material didático com esse material. Então, momento 1, apresentação do desenho esquemático sobre divisão celular, complementado aí com uma exposição teórica sobre meiose, né, por parte aí das professoras, professores. Claro que ao apresentar os desenhos, os alunos são obrigados a explicar, né, o que eles entenderam sobre o desenho, né, que informação que tem naquele desenho, eles têm que fazer uma exposição. E aí, claro que isso é auxiliado, complementado aí, pela exposição teórica, né? Em todas as atividades, os alunos são guiados, orientados pelos professores e professoras, né? Tem todo o monitoramento e acompanhamento, né? Então há um erro, há uma correção, há uma complementação e também uma valorização, né, das respostas, do que está certo, né? Pode parcialmente estar correto ou não. O momento 2, né, então, que é o desafio, foi comentado, né? Então o que eles têm que fazer? O desafio é mais um problema que é proposto, né? Representar os processos de meiose e mitose com material reutilizável. Aí a criatividade, procurar material que tem material disponível, que se pode utilizar, né? Isopor, fio de lã, bolinha de gude, enfim, né? Plástico, garrafa, aí vai da criatividade dos estudantes. E aí entra-se no final, na quarta semana, né, que eles vão representar a meiose e fecundação. Tá? Então, o que é? A apresentação dos projetos sobre meiose e fecundação, feitos de material reutilizável. E aí, a questão da avaliação. Tá? E é muito importante isso. O que foi considerado para avaliar os estudantes nessas 4 semanas, nesse período aí? A participação ativa deles, o posicionamento respeitoso e a postura proativa. Se teve iniciativa, teve vontade, né, de participação, né, de fazer as atividades. Então, 3 aspectos aí bastante importantes que fica de sugestão, tá, para ser considerado. Então, quarta semana, o que foi? A representação da meiose e fecundação, a apresentação dos projetos sobre meiose e fecundação feitos, né, de material reutilizável, a avaliação e a participação ativa nas atividades, né? E se levou a questão do posicionamento respeitoso e a postura proativa. Então aí com isso se encerra, né, se fecha essa sequência didática, né, essa sequência didática, né, de ensino que tem um ensino viés investigativo, né, uma sequência investigativa. Os alunos receberam problemas, né, procuraram responder, né, foram consultar fontes, né, para tirar as dúvidas, né, pensaram em respostas, socializaram, né, teve uma parte aí de
de elaborar, né, um material didático que tem a ver com um pouco de escrita também, né? Então é uma sequência que tem muito de um viés aí investigativo, tá? Então vamos conversar mais a respeito, né, no nossa reunião. Então é uma maneira de, como eu tinha falado, isso aqui é uma orientação para vocês primeiro fazerem um exercício, né? Então pedir que já levar para a próxima reunião, a gente vai decidir até quinta-feira nós vamos fazer essa reunião, levar um plano desse, né? Uma sequência investigativa, né? Pode ser com conteúdo que já está sendo trabalhado na escola, né? Que a professora, a preceptora está trabalhando na escola, né? Ou que vocês já vão desenvolver a partir do dia 13, tá? Então quero que vocês apresentem isso, né? É um exercício, tá? Eu acho que vale a pena. E então é isso. Até a próxima.